Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui o jornalista Fernando Betete, mais uma vez no seu programa Estudo de Caso. O meu convidado de hoje, eu até brinquei com ele, que eu já falei assim, é figurinha carimbada aqui. É que toda vez que o cardiologista Dr. José Trotti, Dr. Trotti, como a gente costuma chamá-lo, ele vem ao programa, sempre dá uma repercussão. E o nosso tema de hoje tem a ver com um coração. Mas, lógico, o cardiologista vai falar sobre o coração, não é isso? Mas o que está acontecendo em relação a uma doença chamada miocardite? Nós estamos no meio da pandemia, acho que no meio não, né? Espero que já na reta final da pandemia, e estamos ouvindo falar de efeitos colaterais de alguns medicamentos. Eu nem posso falar aqui que tipo de medicamento que é, mas você que me segue aqui no estudo de caso, você que sempre está atento aqui às nossas informações, acredito que saiba o que está falando, porque a gente tem que tomar cuidado hoje com as palavras que nós estamos dizendo. Mas a miocardite é uma doença que apareceu em um número maior de quantidade no dia a dia do consultório, depois que a pandemia surgiu e depois que o medicamento foi dado para combater aí essa pandemia. E para falar sobre a miocardite, eu convidei o Dr. Trotti, que é cardiologista, e a gente vai entender então o que é essa doença. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Estudo de Caso. E você já sabe, né? Você pode ver e rever esse programa quando e onde bem quiser aqui pela plataforma Panflix, aí no canal do nosso YouTube também, e pela Rede TV Paraná, que esse programa fica repetindo em diversos horários aí pelo estado do Paraná. E se você gostou, depois você dá o seu positivo. Se você não gostou, você pode deixar aí o seu não positivo, né? O negativo. E participe aqui no engajamento, tá? Faça sua pergunta que depois eu encaminho para o Dr. Trotti e numa outra oportunidade ele também responde. Então é muito importante o seu comentário. Dr. Trotti, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E a primeira pergunta que eu faço é em relação ao paralelo do tempo aí no caso, né? O que é miocardite? E eu gostaria dos números da miocardite na sua experiência enquanto médico de que atende os pacientes em hospitais, na sua clínica. Antes de 2020, né? Antes de 2020, como que era esse número da miocardite? E agora? E, logicamente, o que é miocardite? Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui com teus telespectadores. A miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco, do miocárdio. Tá? E ela pode acontecer por vários fatores. A principal causa são infecções virais. Mas pode acontecer por vários fatores, medicamentos podem causar alguns medicamentos, drogas pode causar o álcool, cocaína, crack, tem vários fatores que podem causar miocardite, bactérias. O mais comum são os vírus. O mais comum são os vírus. E a miocardite sempre existiu, mas de uma forma mais incomum, mais rara. Então a gente pegava em média mais ou menos 1, 2 casos por mês no consultório. E isso do início da pandemia para cá aumentou de forma muito acentuada. A gente atende frequentemente pacientes que chegam com quadros de miocardite e pós-miocardite. Às vezes o paciente ele até ficou internado no hospital e durante a internação ele fez lá o seu tratamento e quando volta no consultório a gente vai fazer os exames para ver como é que está o coração e a gente detecta que ele teve a miocardite. Tá? E a miocardite ela pode se manifestar de várias formas, desde uma pessoa evoluir assintomático até uma pessoa evoluir com um quadro de uma insuficiência cardíaca extremamente grave e às vezes até irreversível. Então vai depender muito de como o paciente vai evoluir, que vai ser o tratamento. Bom, já que o Dr. Trotti disse que a maioria, né, dos casos de miocardite tem a ver com uma infecção viral, nós estamos falando aqui da Covid-19, que é uma infecção viral, né, que é um vírus que causa isso. Então já tínhamos a miocardite com a sua origem através daquela pessoa que adquiriu o SARS-CoV-2, que contraiu a Covid-19. Então era um efeito colateral, era um efeito da própria doença, já tinha miocardite quem pegou a Covid-19, é isso? Assim, a história da miocardite, a miocardite não é um exame tão fácil de ser, não é uma alteração tão fácil de você detectar nos exames. Então, antigamente, muitos pacientes tinham insuficiência cardíaca, às vezes, de causa desconhecida, quando foram investigar mais a fundo, descobriram que eles tinham miocardite, né? E
Com o advento da ressonância cardíaca, que é um exame de imagem muito interessante, porque ele consegue detectar, mostrar a alteração da miocardite lá no local mesmo, no miócito, muitos diagnósticos foram sendo feitos nos últimos anos, de miocardite que antes não se fazia. Porque o diagnóstico mesmo da miocardite se faz através de biópsia. Você ir lá e no local e tentar detectar ali o local da inflamação, onde ocorreu a inflamação pelo vírus ou pela outra causa qualquer. Então não é tão fácil um cardiologista, e aí tem que ser o cardiologista mesmo, para dar esse diagnóstico. Você tem miocardite. Então ele precisa fazer um exame de imagem e um anatomopatológico, é isso? Isso para você dar o diagnóstico etiológico, o diagnóstico correto, completo. Né? Tem exames que vão sugerir, por exemplo, o paciente que está internando nos hospitais agora por conta do coronavírus, você faz lá dosagem de enzimas cardíacas e vai estar alterado por conta da lesão muscular que aconteceu pelo vírus. Pode acontecer tanto diretamente pelo vírus, mas o que tem se mostrado nos estudos é que isso acontece principalmente por essa cascata inflamatória que ocorre, aquela liberação de citocinas inflamatórias, que é o próprio organismo tentando combater o vírus, mas acaba lesando ali o miócito, ali o músculo do coração. E essa cascata inflamatória, essa tempestade inflamatória que vem acontecendo, principalmente naqueles pacientes que têm internado e que estão evoluindo de forma pior, a parte respiratória, esses é que estão tendo mais risco de desenvolver miocardites mais graves. Né? E aí o que acontece é que os exames lá que você faz no hospital, um eletrocardiograma, por exemplo, ele vai mostrar eventuais arritmias que podem acontecer consequente à lesão do miocárdio. O raio-x pode mostrar alterações como aumento do coração, do tamanho do coração, com a evolução da miocardite. Então, os outros exames, eles vão mostrar alterações. Mas o exame que vai fazer o diagnóstico é a ressonância cardíaca. E com a ressonância cardíaca hoje está mais disponível do que uns anos atrás, a gente está conseguindo fazer esse diagnóstico mais de forma não invasiva, sem a necessidade da biópsia. Você está entendendo? A biópsia é um exame invasivo, é um exame que tem riscos. Não é qualquer gente que faz. Através de cateterismo, a biópsia ou não? Sim, você tem que ir lá com um dispositivo que você tem que ir lá e tirar um pedacinho do miocárdio para você botar para o histopatológico para poder fazer o diagnóstico da lesão. Isso com a ressonância agora a gente consegue fazer esse diagnóstico de uma forma muito mais simples. A ressonância que o Dr. Trott está falando, ela é um exame de imagem, mas tem que ser feito algum preparo, contraste ou é só na imagem mesmo? Usa uma quantidade muito pequena de contraste, mas é um exame que é demorado, é um exame que leva de 30 a 40 minutos, pelo menos, até 1 hora. Não é um exame tão simples, não é qualquer paciente que pode fazer. Então, por exemplo, quando a pessoa está internada lá em estado grave, que está entubado por conta do Covid, no caso que a gente está discutindo, não tem como você pegar um paciente desse e levar para fazer ressonância. Então, no primeiro momento, você não consegue fazer o diagnóstico da miocardite nesses pacientes. Até porque, assim, nesses casos, esses pacientes que estão internando, muitas vezes, ele tem as outras complicações, a parte respiratória, os riscos de trombose, as infecções secundárias, pneumonias bacterianas, aquela coisa toda. Né? Então, assim, o que está acontecendo hoje? Principalmente para nós cardiologistas, o paciente que vai depois no consultório, pós-Covid, seja lá da forma que ele evoluiu, bem ou mal, ele vai para fazer uma avaliação cardiológica, a gente faz o exame de imagem, a ressonância, que aí a gente consegue fazer, e a gente detecta miocardite, mesmo se a pessoa não teve uma evolução tão desfavorável assim. E quanto tempo, antes da gente falar do tempo, em termos de sintoma, né? Nós temos 2 tipos, então, de paciente. Um que já teve Covid, né? E quer fazer um check-up, nesse caso é muito importante, né? Não só para quem já teve Covid, mas sempre você procurar um cardiologista para ver como é que está a saúde do seu coração. Mas em termos de sintomatologia, quem já teve Covid, qual que é a orientação, o que a pessoa deve ficar atenta para poder, deixa eu procurar um cardiologista. E depois aquele outro caso, a pessoa se vacinou, e depois eu quero que você me fale qual a vacina que tem como efeito colateral a miocardite, o que ele deve fazer. Porque, tudo bem, se vai ser uma condição sine qua non aí a pessoa evoluir para essa doença, depois a gente vai falar então do tratamento. Então, voltando à pergunta, sintomas. Os sintomas, como eu falei, variam muito, né? Mas os sintomas mais clássicos que a gente tem que suspeitar são a dor no peito, dor torácica que a gente fala, né? Que pode estar associado, inclusive, com pericardite também. A gente chama de miopericardite. Porque o miocárdio é o músculo, né?
A miocardite é a inflamação do músculo do coração. A pericardite é a inflamação da membrana que envolve o coração. Às vezes acontecem as duas coisas simultâneas. E quando envolve o pericárdio, você tem um sintoma clássico que é a dor no peito. É uma dor que piora quando o paciente respira fundo ou quando um movimento que ele faz que alivia a dor é quando ele fica numa posição mais para frente, agachado com uma posição mais com o tronco mais para frente, alivia um pouco essa dor. Então são dores que a gente chama de dor característica de pericardite. Então quando você tem a miopericardite, você tem a sintoma de dor no peito. Outro sintoma que é muito comum que pode acontecer, principalmente naqueles que evoluem mais grave, é a falta de ar. Também batedeira pode acontecer, cansaço, fadiga, tontura, começar a ter um inchaço na perna, tudo isso indicando os possíveis sinais de uma insuficiência cardíaca que está se manifestando. Então, um paciente ele pode evoluir com pouquíssimos sintomas até uma insuficiência cardíaca grave, em que ele vai ter muita falta de ar, acúmulo de líquido no pulmão, começar a inchar barriga, as pernas, e essa é a situação mais crítica, mais grave. Aí tem que ser tratado de forma muito agressiva, com medicamentos para insuficiência cardíaca. Então, o tratamento da miocardite em si é um tratamento das eventuais complicações que vêm a aparecer. No caso aí, insuficiência cardíaca, arritmias que podem aparecer, arritmias graves. Existem estudos que mostram que pessoas de jovens que com um quadro de morte súbita, depois fazendo uma investigação, descobriram que a causa era miocardite. Não é tão raro acontecer isso. Pelo menos 10% de casos de insuficiência cardíaca com morte súbita foram feitos diagnóstico depois e era miocardite a causa inicial. Bom, essa sintomatologia, esse quadro aí, é daquela pessoa que teve a Covid. Quem se vacinou, né? Porque está claro isso daí, embora os números ainda, nós não temos números 100% concretos, né? Desses efeitos colaterais da vacina. O que o Dr. Trotti pode falar para a gente em termos de efeitos colaterais da vacina que tem causado a miocardite? Qual vacina e se você já tem alguns números nos grupos de estudo que eu sei que você participa? Só antes de comentar das vacinas, só te comentar algumas particularidades. Eu tive infecção pelo Covid em julho do ano passado, tá? Evolui bem, não tive grandes sintomas, apenas dor no corpo, dor nas costas, aquele quadro de fraqueza importante, durou uns 3 dias. E evolui bem, depois segui minha vida, alguns dias depois retomei minha atividade física normal. E esse ano eu fui fazer um check-up meu, né? E eu resolvi pedir uma ressonância, em abril desse ano. E apareceu uma alteração lá na ressonância indicando que eu tive uma miocardite prévia. E aí eu imaginei, provavelmente foi relacionado pelo Covid, porque não me lembro de uma outra infecção recente que eu tenha tido. Não estava em atividade, era uma área bem pequena, é uma cicatriz que fica, na verdade. A ressonância mostra como se fosse uma cicatriz ali, uma fibrose que se instala ali por conta dessa infecção recente prévia. Mas não tinha repercussão nenhuma, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu não esperava que aparecesse, né? E eu tive um caso recente também de um menino de 16 anos, que ele também evoluiu bem, não precisou internar, mas num exame de rotina depois de ressonância mostrou que ele tinha tido miocardite, inclusive com disfunção, aí sim, com disfunção cardíaca leve. E ele estava assintomático, mas chamou muita atenção, 16 anos. E nesse caso a gente teve que tratar, entrar com medicamento para o coração, né? E, assim, como eu te falei, teve pacientes que eu precisei acompanhar internados, que evoluíram com insuficiência cardíaca grave, que ficou internado quase 30 dias, e depois, fazendo os exames, foi diagnosticado que a causa foi miocardite, porque não tinha doenças prévias que pudessem justificar aquilo, e depois o exame constatou que foi. E você já tratou de paciente que foi vacinado, que não adquiriu o SARS-CoV-2, né? Não foi infectado só com a vacina e teve a miocardite? Já teve caso assim? Eu, particularmente, não, mas a gente vê relato de vários casos de pessoas que estão internando já vacinadas. Aliás, isso está acontecendo com uma certa frequência e de forma preocupante. Muitas pessoas que estão internando nos hospitais hoje são pessoas que já foram vacinadas previamente. E nessa pergunta que você fez das vacinas, existe uma relação direta, no caso, para miocardite pós-vacinal, no caso da vacina da Pfizer, né? Principalmente em homens jovens, e principalmente após a segunda dose da vacina. São números que preocupam, num certo sentido, a grande maioria dessas pessoas que desenvolvem miocardite pós-vacina evoluem bem. Porém, o que chama atenção é que tem relatos de mortes associados a pós-vacinal pela Pfizer,
E assim, 3, 4, 5 dias após a vacina, a pessoa desenvolve uma insuficiência cardíaca grave e evolui com óbito. Uma pessoa que às vezes não tinha comorbidade nenhuma. E é isso que chama mais atenção, porque é justamente aquele grupo, abaixo de 30 anos, são justamente aquele grupo de pessoas em que o risco do vírus é muito pequeno, de uma evolução desfavorável pelo vírus. Isso é o que tem chamado mais atenção da classe médica e da população. Ou seja, as pessoas abaixo de 30 anos que, se infectadas com o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, teriam uma probabilidade maior de se recuperar com o tratamento indicado pelo médico, né? E já no caso da vacina da Pfizer, que está sendo relatado esse efeito colateral, a surpresa dos médicos é que em poucos dias, né, questão aí de uma semana ou duas, é relatado já esse efeito colateral da miocardite aí. Embora se fale, né, Dr. Trotti, que esses números são pequenos, né, mas em nenhuma relato da história das vacinas, né, que foi feito todo o protocolo de testes, né, que demora 5, 8, 10 anos para se habilitar uma vacina. Então eram números bem pequenos, né? As vacinas tradicionais que eu tomei, que você tomou, que a maioria do nosso telespectador aqui, internauta, tomou, a gente vê números 1, 2, 3 casos, né? Agora aqui, esse número, embora estatisticamente seja um número pequeno, mas pela quantidade de pessoas que têm tomado, e nesse momento da pandemia, é um número que acaba assustando, né? Exatamente isso. Isso é o que é mais preocupante, porque a gente não questiona a eficácia das vacinas. No caso da Pfizer, é a vacina mais eficaz em relação às outras. Tudo bem. Se você pega um paciente que está no grupo de risco, um paciente que precisa vacinar, você até entende o medo que ele está. Uma vez uma pessoa que morreu do lado dele ali, um parente ou alguém, ele fica com medo, ele vacina. Tudo bem. Agora, você colocar uma população, nesse caso aí, pessoas menores de 30 anos, totalmente saudáveis, e colocar elas para fazer o uso de uma vacina em que tem um relato que não é tão raro, mas não é tão raro assim, de que está causando miocardite, mas não está evoluindo, a maioria não está evoluindo mal. Tá, mas é uma miocardite, uma infecção do músculo do coração. Lá no início da pandemia, quando se falava de uma medicação que poderia, num tratamento imediato, melhorar a saúde, diminuir o risco do vírus, as pessoas ficavam com medo de dar um problema no coração, uma arritmia que nunca se confirmou isso aí. Nunca se confirmou. E aí agora, as mesmas pessoas não questionam, mas tá dando miocardite, mas eu vou tomar assim mesmo. Isso aqui não consigo entender. Uma coisa que eu tô até assustado, Fernando, semana passada atendi uma mãe que o filho dela tem 13 anos, ele está com problemas de ansiedade, de insônia, está tendo problemas de relacionamento, e ele está desde o início da pandemia dentro de casa. 13 anos de idade, ele não saiu de casa praticamente nada nesse período. E a mãe falou que enquanto ele não vacinar, ela não vai liberar ele para sair de casa. Quer dizer, olha a mentalidade das pessoas como que está. Tá, mas qual que é o risco dessa criança de 13 anos sair de casa e pegar um vírus e ela adoecer e morrer? É um risco extremamente baixo. Tem um estudo que mostra que é 0,014% de chance. Enquanto que o risco da miocardite pós-vacinal chega até 1%. Então, assim, tudo é questão de números. É só você colocar na balança e ver a estatística. Então, essa criança ela está tendo problema de relacionamento, de ansiedade, de estresse, de insônia, o tempo inteiro no computador, muitos problemas, tomando remédio, passou no psiquiatra, tomando remédio, foi no psicólogo e a mãe falou que só vai tirar de casa depois que vacinar. Olha como é que está a mentalidade das pessoas. Isso é que preocupa. Tem um estudo que fizeram com militares nos Estados Unidos, militares, todos eles sem comorbidade nenhuma, num nível de condicionamento físico e de saúde no auge, e foram vacinados pela vacina da Pfizer, e vários deles tiveram miocardite. E todos eles evoluíram bem, mas foi uma miocardite, ficaram em casa, ficaram proibidos depois de trabalhar, e houve até uma questão assim, como é que vai ser daqui para frente? Essas pessoas são militares, eram até pilotos, como é que você vai botar um piloto que teve uma miocardite para pilotar um avião? Então tudo isso tem que ser colocado. Esse grupo de risco de menos de 30 anos, e agora eles estão querendo colocar
a partir de 12 a 15 anos, eles estão recomendando, independente de ter os relatos de miocardite, eles estão recomendando que vacine. Como que explica uma coisa dessa? É uma coisa que a gente fica tentando entender e não consegue. Situação extremamente difícil para você que está aqui acompanhando o nosso programa Estúdio de Caso, aqui pela Jovem Pan e pela Rede TV Paraná. O Dr. Trotti aqui está revelando, né, um detalhe da informação que às vezes a gente, como médico, ele recebe os pacientes todos os dias. Mas esse é o poder da mídia, né, Dr. Trotti? Esse é o poder da mídia. Nós aqui do Estúdio de Caso, na Jovem Pan, a gente faz o contraponto, né? Ou seja, nós queremos mostrar o outro lado da informação. E o Dr. Trotti fez uma lembrança muito oportuna aqui. No início da pandemia, se falava lá do remédio da malária, que ele poderia dar uma taquicardia, poderia dar uma parada cardíaca, né? E foi uma briga, foi quase uma guerra mundial o remédio da malária. Não pode, de maneira alguma, não existem evidências científicas para isso daí. Hoje, a vacina, que foi liberada em caráter emergencial, né, foi liberada a licença aí para se dar uso, já estamos tendo, eu posso arriscar aqui que eu tenho acesso a essas informações em vários grupos, milhares de casos de miocardite, né, nos grupos que eu participo, de efeitos colaterais. E a mídia continua colocando isso de forma bem tranquila, que é, vamos dizer assim, uma porcentagem bem pequena da população. Enquanto essa porcentagem está longe da sua casa e dos seus familiares, parece que o número fica bem frio e bem distante, né? Agora eu imagino aí o Dr. Trotti, que tem acesso às famílias, né, que quando recebe esse diagnóstico, o pavor, de certa forma, que essa família e que esse paciente acaba recebendo, né? Mas isso tudo tem a ver com o poder da mídia aí no caso. Mas vamos falar então agora de tratamento, né, de uma forma um pouco mais detalhada. Tudo bem, recebi o diagnóstico, não importa se é por Covid, que eu peguei a Covid, ou se foi por um efeito colateral da vacina, ou até mesmo por uma infecção viral aí comum que acaba tendo, como foi falado aqui no começo do programa. Miocardite tem cura, tem tratamento? A miocardite, ela muitas vezes, ela se resolve espontaneamente, como foi meu caso. Né? Eu tive, nem sabia que tinha, se eu não fizesse o exame, nem saberia que eu tive a miocardite, e acredito muito que tenha sido pelo Covid que eu tive no ano passado, e essa cicatriz vai ficar lá, ou seja, não vai ter cura. Teve a lesão miocárdica, vai ficar lá uma cicatriz, uma fibrose pequena. Como é uma área muito pequena, o risco para mim é muito pequeno de ter alguma complicação. Agora, quando a área atingida é alta, é maior, existem riscos de evoluir com insuficiência cardíaca, com arritmias graves. Aí, em alguns casos extremos, você tem que fazer um tratamento mais agressivo, até às vezes fazer a ablação, fazer alguns tratamentos mais agressivos. Né? De um modo geral, o que a gente vai tratar são as eventuais complicações que venham a se apresentar depois. Então, aqueles pacientes que evoluem com insuficiência cardíaca congestiva, e depois a insuficiência cardíaca crônica, tem que ser tratado com medicamentos para a insuficiência cardíaca. Não existe um tratamento específico para a miocardite. Tá? Aqueles pacientes que evoluem com arritmias vão ter que ser tratados com antiarrítmicos. E aí a gente entra também naquela questão de você usar suplementos, como a gente já falou numa outra entrevista, suplementos protetores para o coração, em que você vai, muitas vezes, ajudar a recuperar aquela área que foi afetada, em que que tem a possibilidade de se recuperar. Uma pequena área pode acabar ficando ali como uma sequelazinha pequena, mas se for uma sequela pequena, não teria maiores complicações, maiores problemas. Bom, já que a gente está falando aqui de miocardite, o Dr. Trotti falou sobre a questão da suplementação, que sempre é bem-vinda. Quais seriam os suplementos que poderiam contribuir para minimizar, né, a sintomatologia da miocardite e, ao mesmo tempo, ajudar o organismo a se recuperar de maneira mais fácil? Isso, lógico, nessa sintomatologia que o Dr. Trotti vai explicar agora, que é uma combinação, e você tem que procurar o seu médico aí no caso, né? É lógico que tem que fazer o acompanhamento com um cardiologista direitinho, mas assim, como a gente já comentou num outro vídeo, assim, existem suplementos que são inquestionáveis, não se discute. Um dia desses eu assisti
médico gabaritado até, de São Paulo, falando que suplementação não faz diferença, não tem benefícios. Eu fiquei horrorizado, porque o que a gente vê de literatura, principalmente internacional, e o que a gente vê no dia a dia, os nossos pacientes que suplementam e vêm pra gente depois, quando fazem essa suplementação contínua, a diferença é absurda, né? Então, assim, contra fatos não tem argumentos, né? Então, assim, só para a gente citar, depois quem quiser pode até assistir depois o outro vídeo, magnésio é essencial para o coração, para o cérebro, a gente já comentou sobre isso, para os ossos, para a tireoide, para várias partes do corpo, é essencial e não tem, na maioria dos alimentos, é pobre em magnésio. O magnésio, nesse caso, ele ajudaria nessa parte da miocardite em relação à arritmia? Com certeza, não só com a arritmia, mas aqueles pacientes que evoluem com insuficiência cardíaca ajuda a melhorar a contratilidade no médio e longo prazo. Né? O magnésio melhora a contratilidade a médio e longo prazo na insuficiência cardíaca de modo geral, e não seria diferente com a miocardite. Né? Aí coenzima Q10, a gente já falou muito sobre ela, astaxantina, resveratrol, que é fantástico, a ômega 3, aí tem vários, né? A carnitina, a derribose, tem vários suplementos que você pode utilizar em doses otimizadas e manter esses pacientes usando esses suplementos. Muitas vezes a gente consegue até reduzir doses de medicamento, às vezes até suspender doses de medicamento, uma vez que eles estão tomando suplementos e são muito mais seguros. Né? A vitamina D também a gente não discute, mantém ela em níveis mais elevados. Então, fazendo isso, diminui muito o risco de eventuais complicações futuras que o paciente possa ter, mesmo que ele já tenha tido a miocardite. Então, essa combinação de suplementos nesse momento da pandemia, onde o vírus ainda está circulando, até, eu não digo como forma de prevenir, mas você estar sempre suplementando, independente da pandemia ou não, sempre o coração vai agradecer. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E a gente vê isso na prática também. As pessoas que estão tendo infecção pelo Covid, que já fazem suplementação, desenvolvem muito menos complicações, evoluem muito mais de forma favorável e menos internações. Isso é fato. Dr. Trotti, você abordou duas palavras técnicas que eu acredito que a maioria dos nossos internautas aqui, os telespectadores, ficaram em dúvidas, né? Que é a questão de uma consequência da miocardite. Você falou que poderia, às vezes, até fazer uma ablação no músculo cardíaco e também a congestividade aí do coração ali, que não consegue bombear de forma adequada. Explica para nós esses dois termos aí, que é uma consequência da miocardite. Arritmias que se desenvolvem no coração podem também ser desde arritmias leves e brandas, que podem ser tratadas com medicamentos, até arritmias graves que podem causar uma parada cardíaca. Tá? Então, nesses casos com risco de arritmias graves, em alguns casos, você consegue fazer uma avaliação da parte elétrica do coração, que a gente chama de estudo eletrofisiológico, e você detecta o local onde está tendo arritmia e você vai lá e faz essa ablação, que é como se fosse cauterizar, você ir lá e queimar aquela região que está causando a arritmia. É lógico que não são todos os casos, são alguns casos selecionados, tem que fazer uma avaliação para você ver se esse paciente tem indicação para fazer esse tipo de procedimento. E a insuficiência cardíaca, quando a gente fala congestiva, é o seguinte, o coração ele funciona como uma bomba, ele é um músculo que funciona como uma bomba para bombear o sangue com oxigênio e nutrientes para todos os órgãos, para todas as células do corpo. E o que acontece é que por qualquer fator, e no caso nosso que a gente está conversando, a miocardite, o coração ele começa a ficar insuficiente, ele não consegue bombear, cumprir o papel dele. E como ele não consegue cumprir o papel dele de bombear o sangue para frente, para as células, começa a acumular líquido para trás. E aí acumula líquido nos pulmões, acumula líquido na barriga, acumula líquido nas pernas. Então quando a pessoa está evoluindo com cansaço, falta de ar, fadiga, e começa a ter inchaço na perna, começa a ter sinais que pode estar com congestão pulmonar, ou seja, acúmulo de líquido no pulmão, tosse, tudo isso, às vezes batedeira, o coração começar a ficar acelerado, tudo isso pode indicar, pode ser indício de que ele possa estar desenvolvendo insuficiência cardíaca. Esse paciente tem que buscar um cardiologista o quanto antes para fazer o seu tratamento. Você está assistindo aqui na Jovem Pan, na Rede TV Paraná, o programa Estudo de Caso. Nosso tema de hoje é miocardite. O que é e tem cura e como tratar. Se você está gostando, deixa aí o seu positivo. Se você não está gostando, pode deixar aí o seu negativo. E participe aqui colocando o seu comentário, colocando a sua pergunta, que nós vamos passar aqui para o Dr. Trotti responder oportunamente, já que ele tem a cadeira aqui já garantida sempre quando o assunto é coração. Dr. Trotti, no final das contas, aquela miocardite vai ficar ali com uma fibrose, né? Ou seja, uma parte do músculo ali vai ficar durinho, não vai ter mais a sua mobilidade ali.
Uma vez que ficou a fibrose, não tem jeito, o corpo não absorve, não tem como eliminar aquela fibrose. Se for uma pequenininha, que nem você falou, tudo bem, toca o barco, né? Mas a fibrose detectada é permanente? Ela é permanente, a fibrose é permanente. Às vezes, quando a pessoa tem miocardite, existe uma inflamação do músculo do coração. Dessa inflamação, uma parte vai necrosar e vai virar uma cicatriz. Uma fibrose é uma cicatriz, como se fosse uma cicatriz na pele. E aquilo ali perde potencial de contratilidade. Aquela região ali não vai ser mais contrátil. Quando for uma área pequena, quando é uma área pequena, não teria grandes repercussões, porque o restante do coração, em termos de quantidade ali, vai suprir aquela perda ali. Quando a área afetada é muito grande, aí o risco de insuficiência cardíaca aumenta muito, e até às vezes que a gente chama de choque, que o coração não consegue bombear, a pressão da pessoa despenca, vai para muito baixa, é uma situação extremamente grave, às vezes até com indicação de transplante cardíaco, né? E o risco de morte súbita, que é o que eu falei, relacionado com uma eventual arritmia que possa aparecer secundária a essa área extensa que foi comprometida. Tem relatos sobre a hipertensão, no caso da miocardite, pós-Covid? Como é que fica a questão da pressão do coração, que é sempre uma doença silenciosa e é a primeira coisa que qualquer pessoa da população faz, né? Vai lá, mede a pressão, vê se está alta, vê se está baixa. Tem alguma relação? Uma relação direta da hipertensão com a miocardite, não. Porém, a pessoa que já é hipertensa e desenvolve miocardite, o quadro dela é mais grave ainda. Então, assim, aquilo que a gente já comentou, aquelas pessoas que já são grupo de risco, hipertensas, diabéticas, que já têm uma cardiopatia prévia, às vezes uma doença coronariana, essas pessoas têm um risco aumentado de uma evolução desfavorável por conta do Covid. Então, essas pessoas, se elas desenvolverem miocardite, a situação delas é mais grave. Principalmente se elas desenvolverem aquelas pessoas que estão internando, principalmente, as que estão evoluindo com quadros de insuficiência cardíaca mais graves, né? E aí você vê que ela tem o risco da doença do Covid, as complicações do Covid e o risco da miocardite também. Mas a relação direta com a hipertensão, não. O que tem que fazer nesses pacientes, tem que manter mais rigoroso ainda o controle da pressão desses pacientes. Então, reforçando aqui, ômega 3 e magnésio para esse tipo de patologia é essencial. Para todos esses pacientes, com certeza sim. E infelizmente a gente não vê isso na prática clínica, na maioria dos locais, os médicos não prescrevem, não dão valor para isso. Mas é uma coisa que não tem questão. Você vai no Google acadêmico, você bota lá ômega 3 e coração, você bota lá magnésio e coração, centenas de milhares de estudos. Então não tem o que você ficar discutindo mais isso. Graças a Deus, o que tem acontecido é que muitos médicos estão abrindo os olhos e estão entendendo, percebendo e dando o braço a torcer e começando a suplementar seus pacientes também. O que fez você, enquanto cardiologista clássico, abrir os olhos para essa nova visão de uma cardiologia mais integrativa e um corpo mais integrado, né? Porque a gente não vê nenhum coração andando sozinho aí na rua, né? Ele está integrado no corpo, né? Eu sempre fui muito adepto de suplementação, mas depois que eu fiz a pós-graduação em medicina da longevidade, e depois em ortomolecular, você abre a tua mente de uma forma que você não consegue acreditar, porque é um novo mundo, é um mundo à parte. Eu olhava aquilo e eu falava, como que eu não sabia disso aqui? E era interessante que o médico lá, o professor, depois que ele dava as aulas, ele mostrava, agora para vocês dever de casa, né? Ele mostrava lá centenas de estudos, lá nos slides, centenas de estudos. Vai pesquisar agora para você ver se eu estou falando aqui é mentira. E outra coisa interessante é que a gente faz, quando a gente começa a ter esse conhecimento, você começa a fazer em você é o teu primeiro paciente. E a partir do momento que eu comecei a fazer suplementação de uma forma mais efetiva em mim mesmo, eu observei que era uma diferença absurda de vigor, de energia, de disposição, de tudo. E depois, fazendo a suplementação para meus pacientes, aí mesmo que não tem nem o que discutir, porque você vê o paciente voltar e dizer que está se sentindo muito melhor, e melhorou, e não está mais tomando medicamentos que ele estava tomando antes, em doses altas. Então, não tem o que ficar discutindo mais isso. Dr. Trotti, você consegue acessar a rede social dele? Ele também é bem ativo agora, né? Que ele está mudando um pouco seus hábitos aí também na parte de mídia digital. O teu Instagram é @drtrotti. drtrotti. drtrotti. Está aqui, depois você vai ver aí, @drtrotti. E ele gosta aí de fazer exercícios, ele posta lá os seus vídeos lá
na academia, puxando peso, acho que é assim que fala, né? Puxando peso. Agora, tem uns colegas seus, cardiologistas, obesos, fumantes, né? E eu conheço, não vou falar nenhum, mas todo mundo conhece um cardiologista obeso, fumante, né? E que quando você vai fazer a consulta com ele, ele fala, você não pode fumar e tem que ter uma vida mais saudável. Agora, deixa eu colocar aqui o Dr. Trotti em saia justa aqui. Vocês com certeza têm lá os seus momentos de café ali no hospital, no corredor, nos seus encontros lá. Essa classe de cardiologista aí, acho que é mais das antigas, né? Embora, lógico, a idade não é um fator que limita aí. Ele está tendo mais consciência, o próprio cardiologista, porque a gente vê aqui, você está vendo aí o Dr. Trotti pela internet, pela televisão, mas você pode replicar essa imagem. A pessoa que está dentro do peso, uma pessoa que cuida do seu físico, que cuida da sua alimentação. Agora, respondendo essa saia justa aí, como é que estão os teus colegas acima do peso e fumante e tudo? A gente vê de tudo, né? A gente vê desde aqueles que é daquela cultura de que faço o que eu mando, não faço o que eu faço, né? Mas a gente vê muita conscientização também, muita gente correndo atrás, e a gente sabe que também não é fácil. Às vezes a questão da obesidade é uma doença crônica que envolve uma série de mudanças que tem que ser feitas, correr atrás de tratar dos seus hormônios. Então, a gente sabe que não é fácil, mas a gente vê que está tendo sim uma mudança de conscientização de muitos médicos, porque eles precisam entender, a gente não pode ficar pregando uma coisa e fazendo outra, não adianta, a gente tem que ser o principal modelo para os nossos pacientes. Então, o que eu foco muito lá na questão de atividade física, de fazer uma dieta adequada, de suplementar, eu já faço isso há muito tempo. Então, eu tenho autoridade para falar do que eu tô para falar disso, porque eu tô fazendo isso na minha vida e tô tendo benefícios, minha família, todo mundo. Dr. Trotti aí logo vai ser modelo aí, ó, do pessoal de peso aí. Uma coisa que a gente já está indo aqui na reta final do nosso bate-papo, já em relação à miocardite, mas eu quero fazer um exercício com o Dr. Trotti dentro do seu consultório. Você me relatou aqui agora há pouco, um jovem de 13 anos com a sua mãe, né, já tomando remédios psiquiátricos aí, 1 ano e meio dentro de casa. Quando você recebe um paciente desse, né, no seu consultório, com toda aquela carga de medo, né, que no meu ponto de vista é um medo excessivo, né? A doença é uma doença séria? Sim, é uma doença séria, mas você tem elementos hoje, depois de 1 ano e meio, que você está mais seguro em relação a como tratar essa doença, apesar de toda a loucura que a gente vê aí na grande mídia. Mas voltando aqui para o teu consultório, e para a gente terminar aqui, essa pessoa que chega lá, uma mãe desesperada que está segurando o filho, um jovem que quer dar uma saída, que quer, né, tenha o seu hábito saudável da sociedade, de conversar, isso tudo é muito importante. Qual a orientação que você daria para esse tipo de paciente, ou para essa mãe, ou para esse pai, que está aí apavorado, né, e nesse medo excessivo está trazendo mais doença ainda para o seu filho? Exatamente. O que está acontecendo isso aí, os consultórios de neurologia e de psiquiatria está acontecendo direto, né? A incidência de depressão aumentou absurdamente, ansiedade, síndrome do pânico, suicídio. Então, assim, relacionamentos em casa que se deterioraram muito de forma acelerada, separações, divórcios. Então, assim, isso muito tem a ver com o fato da pessoa ficar enclausurada. Já é fato, isso aí não tem que discutir também, que o ser humano não consegue viver enclausurado. Não tem como, a gente não consegue. Nenhum de nós. Se eu ficasse em casa preso, eu ia estar louco também. Então, assim, o que eu falei para essa mãe, eu falei, mãe, esse menino de 13 anos precisa ter contato com as pessoas da idade dele. Ele precisa voltar a se relacionar. Ah, não, mas eu só depois que ele vacinar. Mas aí que você não fica, você não entende nada. Porque, assim, é estatística. Como é que você explica um menino de 13 anos, qual que é o risco desse menino desenvolver a infecção e acabar evoluindo com uma complicação maior? É muito, muito baixo. Isso é que as pessoas não estão pensando. E aí você, volto a dizer, você considera vacinar uma pessoa, uma criança de 12 a 15 anos é um absurdo. Ah, mas é para proteger ela, mas espera aí, o risco dela do vírus é extremamente baixo. E essa vacina é uma vacina experimental. Então, assim, tem proteção, mas e o risco futuro dessa vacina? E o risco de miocardite, como já tem sido relatado? E de eventos neurológicos, como tem sido relatado também?
não são efeitos colaterais leves. Se falar assim, dá uma dor de cabeça, dá uma febre, uma diarreia, é uma coisa. Agora, uma miocardite, uma encefalite, um Guillain-Barré, que já foi relacionado com outra vacina, e como é que fica? Então, assim, numa população que é uma população de baixíssimo risco, você colocar e ter uma complicação e a pessoa morrer, como a gente teve relatos recentes de um menino de 26 anos, 26 ou 28 anos, que era totalmente saudável e 3 dias depois que tomou a vacina acabou evoluindo para óbito. Como que você explica isso para uma mãe? E aí, como é que você explica? Mas a vacina é segura, mas e para essa mãe? Como é que você vai falar que a vacina é segura? E não é só esse caso, a gente tem visto outros casos de morte, que a mídia não coloca, e não vai colocar, obviamente. E a gente tem que ficar atento com isso, porque não é uma vacina nova. Por mais que tenha os benefícios, é eficaz, mas tem os seus riscos. Então, o que eu tenho falado para os meus pacientes é para eles fazer, é o oposto do que foi falado no início, sai de casa. Sai de casa, vai voltar à sua vida normal, vai voltar a se exercitar, vai voltar a ter vida social. Óbvio que tem que tomar os cuidados. Óbvio que se já tinha que tomar antes, tem que tomar mais ainda agora. Mas não pode ficar preso. Eu não consigo conceber uma pessoa que está presa até hoje. Qual que é o motivo, a explicação para isso? Então você vê que, como você falou mesmo, é a cultura do medo. Você implanta um medo na pessoa, então ela não sai de casa para nada. Como eu falei, no início da pandemia, tinha paciente que não saía do quarto para a sala porque ele tinha medo de pegar o vírus dentro de casa sozinho. Você vê como é que as pessoas estão em pânico. E lá no teu consultório você recebe de tudo. Aquela pessoa que vai com 2, 3 máscaras, aquele outro mais tranquilo. De tudo. Não pode tocar em nada. Alguns que levam o seu próprio álcool gel. Alguns que falaram que estavam colhendo sangue toda semana para ver se estava com vírus. Então a gente está vendo de tudo. Você vê que a pessoa ela deixa de viver. E assim, o que vai acontecer agora? Que vai acontecer com certeza. Está aumentando incidência de infarto, de obesidade, de diabetes. As pessoas estão, nesse período de 1 ano e meio, engordaram até 15, 20 quilos. Por conta de uma alimentação toda errada, porque não fizeram mais exercício. Pessoas que eram ativas totalmente e pararam 100% de fazer atividade física. Óbvio que a saúde dela vai piorar de forma exponencial. Estamos conversando aqui com o Dr. Trotti, ele é cardiologista e o nosso tema de hoje foi miocardite, né? Os cuidados que você deve ter, e a notícia boa é que dá para tratar. E se você tiver o hábito de fazer uma suplementação para o seu corpo inteiro e alguns suplementos específicos para a saúde cardíaca, então você vai passar aí por essa situação de forma mais tranquila aí no caso. Dr. Trotti, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o nosso tema de hoje aqui, mas até conversando com um colega seu lá em São José do Rio Preto, eu gostaria de saber os avanços na cardiologia, principalmente em tratamentos não invasivos, né? Que é o que o pessoal fala, minha veia entupiu, né? Ou seja, você pode ter um infarto ali. Como é que está hoje o tratamento dessas doenças agudas, né, que a pessoa sente a dor ali no peito, a veia entupiu, que a gente sabe, né, que o pessoal fala mais dessa maneira. A cardiologia evoluiu bastante nesse aspecto? Evoluiu sim. Não só com relação a acesso à informação, que a gente tem hoje muito mais do que antes, então muitas pessoas hoje se cuidam mais. Também as medicações, muitas medicações novas que são eficazes, com certeza, para diminuir o risco de infarto e de morte por conta disso, sabendo que o infarto é a principal causa de morte no Brasil, nos países ocidentais, junto com o AVC. E também, não que não seja invasiva, mas a questão da angioplastia coronariana, com implante de stents, né, que são aquelas molinhas, evoluiu muito. Hoje tem muitos stents modernos, em que você consegue evitar muitas vezes a cirurgia. Então, pacientes que eventualmente iriam para a cirurgia, por conta, às vezes, de obstruções mais graves, ele consegue muitas vezes fazer angioplastia em 1 ou 2 tempos e consegue evitar a cirurgia. Então, aquela famosa cirurgia de ponte de safena, que inclusive eu filmei muitas ainda na época do Pesarini aqui no Santa Rita, em Maringá. Então a ponte de safena hoje já não é feita com tanta frequência? Diminuiu bastante por conta desse avanço da questão na hemodinâmica, que a gente fala, com cateterímia e o tratamento que é a angioplastia. Diminuiu bastante. Os stents hoje são muito mais modernos, as chances de complicações são menores, os médicos são muito mais experientes. Então, você muitas vezes, aquele paciente que seria cirúrgico, eu já converso com o meu hemodinamicista amigo meu, falo, ó, cara, você consegue tratar com angioplastia?
a gente em 2 tempos aí, acho que a gente consegue tratar. E aí a gente vai e esse paciente evolui bem, e é óbvio que o paciente também não gostaria de operar. E aí ele acaba escapando da cirurgia e evolui bem depois com acompanhamento. Qual a grande diferença do stent de hoje, do século XXI, né, de 2021 aqui 2022, de um stent de 10, 20 anos atrás? Assim, o que ele tem o que ele traz de tecnologia para a saúde cardíaca? Os stents antigos, eles eram stents molinhas que a gente fala, né, que aumentava a chance num determinado período ali, em torno de alguns meses, de restenose. O que é restenose? É começar a fechar novamente. É como se fosse uma inflamaçãozinha crônica ali e começasse a fechar de novo, acabasse obstruindo a artéria novamente. Com esses stents modernos, chamados farmacológicos, ele tem medicamentos anti-inflamatórios que ajudam a manter a luz do vaso adequada sem esse risco de restenose. Você tem que manter um acompanhamento, você tem que fazer uso de medicamentos para diminuir o risco de trombose, aí você tem que usar medicamentos de 6 meses a 1 ano para proteger contra esse risco de trombose, mas o fato é que esses mais modernos, esses farmacológicos, diminuíram muito a incidência de restenose, de entupimento novamente da artéria, e aí você acaba protegendo esse paciente e evitando a cirurgia. Você está me falando, então, que esse stent ele vai liberando o medicamento com o decorrer de forma do lenta, tempo? De forma lenta. Durante quanto tempo, você sabe? É de forma bem lenta com o passar do tempo. E aí ele não deixa causar essa restenose. Ele tem uma vida útil, esses stents? Não, a partir do momento que você colocou o stent, ele vai fazer parte da sua vida. Então ali o próprio endotélio, ali, a parede do vaso vai cobrir aquele stent, aquela molinha, e ela vai fazer parte da vida da pessoa. Não tem nenhuma limitação com esses stents de você ter uma vida normal depois, entrar entrar no banco, não tem questão magnética nisso, então não tem nenhum problema quanto a isso. Então aquele vaso que estava entupido, você vai lá através do cateterismo, coloca ali o stent, essa molinha, faz uma dilatação ali no vaso, né? Essa molinha ela é aberta ali naquela região e aquela gordura que estava ali, ela fica comprimida entre o stent e a parede do vaso. Exatamente, o cateterismo é o exame que vai diagnosticar essas alterações. A angioplastia é o tratamento. Angioplastia, exatamente. Né? E aí você coloca o stent, uma vez que você dilata o stent lá, ele esmaga aquela placa e transforma em micropartículas e esmaga ela e recupera a luz do vaso praticamente à normalidade. Né? E aí o paciente passa a ter uma sobrevida muito maior desde que ele mude os seus hábitos de vida. Porque se não mudar, ali para frente ele vai ter que fazer outro procedimento e vai acabar tendo até que operar. E o risco de infarto permanece. Desde que você mude os seus hábitos de vida. Essa é a condição aí daquela partícula, né? C. Então, sofreu infarto, vamos desobstruir esse vaso, vamos desentupir essa veia, que nem a dona Maria costuma dizer, dá para arrumar sim. Agora, depois de arrumado, você não pode entupir esse vaso novamente, né? Doutor Trotti, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa Estudo de Caso. Sua mensagem final, por favor. Fernando, agradecer novamente a oportunidade. Eu queria só comentar uma coisa também que não tem muito a ver com o assunto, mas que eu não vou perder a oportunidade, que é a questão desse passaporte de vacina, que é uma outra coisa também que eu não consigo imaginar, entender a justificativa para isso, né? As pessoas que estão se vacinando, a gente respeita, não é que eu esteja contra a vacina, minha família, meus pais, meus tios vacinaram, mas é você querer obrigar uma pessoa a vacinar, colocar dentro do seu corpo um medicamento, uma vacina que ainda precisa ter tempo para você dizer se ela é totalmente segura, isso contra a tua vontade é uma coisa que é inimaginável. A gente nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa. Né? Você imaginar que você não vai poder ir daqui a ali porque estão te obrigando a vacinar. E eu fico tentando colocar essa pergunta, e é por isso que eu falo às pessoas que elas têm que parar para pensar. Se, por exemplo, eu não quero vacinar e você se vacinou, por exemplo, quem que está sob risco de ter algum problema? Sou eu que não estou vacinado. Ou então você não confia na vacina que você tomou? Então, assim, qual que é a justificativa da pessoa ser obrigada a vacinar? Isso é que eu quero entender, até hoje eu não consegui entender. Então fica esse recado aí, meu posicionamento quanto a isso. A gente sabe que tem vários médicos aí no Brasil todo e no mundo todo se posicionando, porque eu acho que nesse momento o mais importante é se posicionar.
Porque ali na frente a gente vai ter a resposta disso tudo, seja com tratamento imediato, seja com vacinas, seja com lockdown. Em algum momento vai vir a resposta de tudo isso aí, com essa questão de passaporte. E aí cada um vai ter que dar conta da sua posição quanto a essa questão. Então agradecer muito aí aos telespectadores e dizer que estou disponível aí sempre que preciso para poder colaborar aí com informações. Dr. Trotti está sempre disponível, mas com um mês de antecedência, né? Porque você pede para ele vir aqui amanhã, não dá não, porque a agenda está lotada. Eu respeito a posição aqui do Dr. Trotti em relação ao passaporte sanitário, né? Um nome bonito isso aí. E eu concordo em número, gênero e grau aí com o que o Dr. Trotti falou. Agora, o bom senso parece que acabou, né? Então, se o bom senso acabou, a gente vai ter que seguir aí conforme toca a música. Você assistiu aqui na Jovem Pan e na Rede TV Paraná o programa Estudo de Caso. Nosso tema de hoje foi miocardite. O meu convidado, o Dr. José Trotti, cardiologista aqui, que atende na cidade de Maringá. E você pode segui-lo aí nas redes sociais, @drtrotte. Coloca aí no Google que ele te responde. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Até mais.